Bom dia, nós somos a equipe Talent Coms e vamos apresentar sobre o teatro contemporâneo. O teatro contemporâneo é o teatro atual, nada mais do que a forma como encenadores da atualidade estão encenando suas peças. O teatro contemporâneo tem início no século XIX, com novas interações entre público e artistas. No século XX, essas interações são ampliadas, fazendo com que o teatro contemporâneo ficasse muito mais diversificado. No Brasil, o teatro contemporâneo iniciou com Nelson Rodrigues, com a sua montagem Vestido de Noiva. Características. Trama central. O teatro contemporâneo é caracterizado por um enredo narrativo central, que se desenvolve de maneira lógica e sequencial, começando no começo e terminando no último ato da peça. Realismo. Os atores assumem os papéis de cidadãos comuns que contam uma história baseada nas tragédias da vida e nos conflitos existencialistas. Essa tragédia ou comédia se desenvolve seguindo uma ordem linear. Ideias acima de ações. O teatro contemporâneo se concentra essencialmente em ideias e não em ações. Seu objetivo é dissolver as formas existentes de perceber o mundo e o eu. O foco é a conscientização e a experiência é muito menos emocional. Uso de múltiplas mídias e múltiplas formas de arte. No teatro contemporâneo, o uso deliberado de múltiplos meios e formas de arte que são exibidos simultaneamente durante uma apresentação é comum. Em geral, essa técnica é usada para quebrar as formas usuais e perceber e conceituar o ambiente. Fragmentação da narração. A narrativa normal do teatro moderno é dividida em ideias, imagens e fragmentos reconstruídos que formam ambientes semelhantes a mosaicos ou pinturas tridimensionais. A partir desses ambientes, o espectador pode selecionar as informações que são interessantes para ele. Então, dentre os principais artistas do teatro contemporâneo se destacam Anton Chekhov, que nasceu em 1860 e morreu em 1904. Ele foi um dos representantes do realismo, mostrando o dia a dia do povo russo, inovando no diálogo dramático e retratando o declínio da burguesia russa. Em suas obras destacam-se A Gaivota e O Jardim das Cerejeiras. Konstantin Stanislavski nasceu em 1863 e morreu em 1938. É o maior representante do naturalismo e chegou a criar um método específico de encenação e interpretação. George Kaiser nasceu em 1878 e faleceu em 1945, e Ernest Toller em 1893 a 1939 foram os primeiros expressionistas no teatro, e em seus trabalhos buscavam mostrar a expressão do sentimento humano. Erin Piscator, de 1893 a 1966, foi o pioneiro do teatro épico. Alfred Jarry, 1873 a 1907, foi o precursor do teatro surrealista. Jerzy Grotowski, 1933 a 1999, é um dos maiores nomes do teatro experimental atual. Já no Brasil, Nelson Rodrigues, de 1912 a 1980, cuja montagem de sua peça Vestido de Noiva, em 1943, é o marco da modernidade do teatro brasileiro. Oswald de Andrade, com O Rei da Vela e a Morte, peças muito importantes também. Outros autores do panorama contemporâneo brasileiro são Jorge de Andrade, 1922 a 1983, Plínio Marcos, 1935 a 1999, Ariano Suassuna, 1927 a 2014, Dias Gomes, 1922 a 1999, entre outros. Os principais artistas que se destacam no Brasil são Oswald de Andrade, Nelson Rodrigues, Jorge de Andrade, Ariano Suassuna e Dias Gomes. Sobre algumas características do teatro contemporâneo. Bom, a origem do teatro contemporâneo começou com os fundamentos estéticos.
Ela expandiu-se em experiências e inovações teatrais. O naturalismo cênico dominava as convenções teatrais. A tendência do teatro contemporâneo é trabalhar a encenação interativa e a produção de textos coletivos. O diretor passa a ser mais valorizado que o autor. No Brasil, o teatro contemporâneo iniciou com Nelson Rodrigues, cuja montagem de sua peça Vestido de Noiva é um marco da modernidade do teatro brasileiro. São Paulo recebe o melhor do teatro contemporâneo em mais uma parceria entre o SESI São Paulo e o British Council. Na programação, peças britânicas e uma produção nacional, todas inéditas no Brasil. É uma parceria que é muito rica para nós, muito importante para o British Council, uma parceria que já tem 4 anos, na qual trazemos peças e espetáculos britânicos para o Brasil. O SESI viu a necessidade de realmente trazer peças que são muitas vezes ousadas, fora do padrão comercial de São Paulo e que enriquecem muito a nossa vida, a vida dessa cidade. A performance Black Box explora o ambiente teatral itinerante. O público, além de assistir o espetáculo, também pode experimentar de dentro da caixa o mundo dos clássicos do cinema em preto e branco. O ator e diretor Robert Daniels conta como surgiu a ideia de encaixotar o espectador. We were playing with the idea of film and theatre and trying to use the vocabularies of both mediums, and we wanted to improve on that idea. So we built a prototype box with 3 windows and played around with the idea of perspective and different kinds of shots. We try to demystify the theatre and the rules and the illusions. And generally people seem to be quite happy about that. They really feel close to our work, and when they sit inside, they're very close. We are closer than this. Na peça brasileira Freak Show, a TV invade o teatro. Telas, monitores de vídeo e projeções criam um programa televisivo no palco. A vida de uma pessoa comum vira um espetáculo exibido sem piedade pela mídia. E a plateia interage no papel de auditório. A gente está fazendo o que a gente chama um pouco de performance cênica. Então, quer dizer, existe toda uma visualidade, tem um cenário, tem figurinos, tem uma trilha feita especialmente tocada ao vivo, mas os atores, em alguns momentos, eles contracenam, em outros momentos, eles leem o texto. Né? A gente usa uma linguagem multimídia, a gente usa muito vídeo, também muitas imagens de vídeo. Então, a gente está contando essa história, em vez de contar só com uma linguagem teatral, contando com o ator, a gente está criando um pouco, usando esses recursos, de certa forma até parodiando um pouco esses recursos da televisão. Boa noite! Hoje saberemos se esta mulher tem ou não coragem de se suicidar ao vivo aqui no palco do nosso programa. Se você acha que sim, que ela vai se matar, ligue para 0400 001. Se você acha que não, que ela não vai ter coragem suficiente para se matar, ligue para 0400 002. Mas ligue rápido, pois as ligações vão se encerrar logo logo.